Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje em mais um episódio do programa Farmácia na Dose Certa, um espaço dedicado a discutir questões essenciais relacionadas à farmácia. No programa de hoje, eu, professora Ruth, coordenadora do curso de farmácia das Faculdades Integradas de Bauru, farei um bate-papo com uma das professoras do nosso curso de farmácia, professora Ana Lúcia Teixeira Magalhães, que acabou de retornar de Portugal, onde esteve realizando seu doutorado sanduíche em cosméticos pela Universidade de Lisboa, na Faculdade de Farmácia, Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Caracterização de Produtos. A professora Ana Lúcia é graduada em Farmácia Bioquímica e Farmácia Industrial, com mestrado em Tecnologia de Produtos pela Unicamp, possui MBA em Projetos e Processos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, especialista em perfumaria, aplicação de aromas e fragrâncias pela Escola de Perfumaria da Givaudan, na França. E, professora Ana Lúcia, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, nos prestigiando, para contar um pouco das suas experiências lá em Portugal, E para, então, iniciarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria que falasse um pouco sobre a sua linha de pesquisa do doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na Unesp de Araraquara, que foi através dela que você esteve, com essa parceria com Portugal. E aí, a partir disso, contar também das suas experiências lá na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Farmácia de Lisboa. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, de estar aqui falando um pouquinho. E foi uma experiência mesmo muito interessante, bem legal. Eu acho que não só para a minha pessoa, a parte profissional, poder trazer novidades para a própria FIB, para os alunos, para os colegas. Então, eu acho que isso é muito importante, bem interessante. O projeto realmente é um projeto junto com a Unesp, junto com a CAPES Print, que é uma parte da CAPES que está fazendo internacionalização. E aí, como o meu trabalho era com cosmético e a gente tinha interesse em trabalhar com uma parte da cosmética que está começando a crescer agora, que é oncológico, o escolhido foi realmente a Universidade de Lisboa, porque lá as pesquisadoras elas já são focadas em cosméticos oncológicos. Então, a escolha de Portugal foi justamente por esse motivo. E a ida para lá foram 4 meses assim, intensos, muito trabalho, muita pesquisa, muito laboratório, e isso que é bem interessante, podendo trazer uma novidade, uma tecnologia diferente para cá. Porque lá eles estão trabalhando com impressão 3D. Então já tem alguns medicamentos já na impressão 3D, e aí seria uma parte com cosmético e também 3D, o que seria uma novidade. Então teria uma característica ali oncológica, para pacientes que vão fazer o tratamento, estão em tratamento ou estão finalizando o tratamento oncológico, além de tudo uma tecnologia diferenciada que é o 3D. E se não me falha a memória, quando você passou, para você ir para Portugal, você passou por um processo de seleção, Sim. Onde uma parte do teu currículo, da sua experiência profissional, atrelado também à questão de língua, tudo isso contribuiu para que você fosse selecionada em primeiro lugar para estar lá. É uma exigência. A CAPES, como está interessada em internacionalizar, é ponto para a universidade que vai mandar um pesquisador para lá e é ponto também para quem está recebendo. Então, algumas exigências são feitas, Então, por exemplo, de estar dentro da universidade, de ter algum projeto interessante, porque eles têm que aceitar também o seu projeto ali, e o idioma. Porque às vezes a pessoa fala, mas está indo para Portugal, vai falar português. O que eu menos falei lá foi português. Porque o idioma dentro da universidade é o inglês. Então, nós temos pesquisadores de todo mundo ali. Então, não dá para você falar só francês ou falar só... Então, é o inglês para todo mundo. Então, essa é uma exigência, no caso do sanduíche. Agora, por exemplo, você vai mandar um aluno, por exemplo, um aluno aqui da FIB, para ele fazer um estágio. Universidade de Lisboa, ele não vai ter essa necessidade de ter que provar ter uma proficiência em inglês.
ele vai poder ir ficar de 10 a 15 dias lá. Como a universidade de lá manda para a FIB também um aluno, e esse aluno também vai ser recebido aqui. Então, isso é um intercâmbio muito importante para o currículo de um aluno. Ou seja, já começam a abrir portas para que essa, né, exatamente, intercambiabilidade, esse intercâmbio possa existir. começa a existir. E é muito aí. interessante, porque eu me lembro quando você apresentou o projeto, né, para mim, enquanto coordenação aqui, né, e que nós apresentamos para a direção acadêmica, você, inclusive, levou o nome da FIB para lá, realmente, Exatamente. né, professora? Estava no projeto, né? Inclusive, nesses projetos da CAPES, eles fazem meio que como a indústria faz, né? Com as fotos das pessoas envolvidas. Então, eu montei o projeto com as fotos das pessoas envolvidas. A orientadora, aqui a minha coordenadora, no caso, né, você, a Kiara, estão todos com a fotinho, né, e a instituição que estão representando. Então, eles dão um valor tremendo para isso. Né? E eu acho que isso é interessante, porque isso eles já vão incutindo na cabeça dos alunos. Os alunos lá têm uma cabeça bem diferente. E o que eles estão querendo fazer com a internacionalização? Trazer essa mentalidade também para cá. Né? Porque para o aluno começar a ter gosto na pesquisa e não ficar só com aquilo de não, pesquisa é uma coisa difícil, é uma coisa diferenciada demais. Não é assim. Então, está no nosso alcance. Né? Então, e hoje a gente motiva muito o nosso aluno, vale a pena, né, destacar isso aqui também no nosso programa, que a própria instituição, a FIB, né, incentiva muito o aluno. Hoje nós temos a jornada científica, onde ele já leva, né, os seus resumos para a jornada científica, fruto de trabalhos que ele já vem desenvolvendo durante a graduação. Então, este seria, né, mais uma oportunidade para o nosso aluno crescer nessa área, né, da pesquisa, da ciência e da pesquisa. E Ana, conta um pouquinho para a gente sobre o produto que você trabalhou. Você falou alguma coisa sobre o seu produto estar voltado para os cosméticos, né? E alguma coisa também linkada aí com o tratamento oncológico, né? Então, conta um pouco desse produto, qual o ativo que será incorporado nesse produto, né? A ser incorporado nesse produto. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Vai ser uma base cosmética, né, uma base colorida, cosmética. Inclusive, no começo do projeto, a gente tinha a intenção de fazer uma cor só, mas depois a gente viu que as cores ficaram interessantes, então a gente vai trabalhar com 8 cores no começo. E cores da base, cores da base, né? Para atender a maioria, para a gente ver o tom de cada pessoa, onde ela vai se encaixar ali. Né? Então, a base seria um cosmético para ser aplicado um óleo de orégano, que é o que a gente está querendo, está estudando, né? Que é o Carvacrol, que ele tem 2 funções que chamam muita atenção. Né, primeiro, ele é um antimicrobiano, então esse produto já não precisaria de um conservante, sendo que alguns conservantes na cosméticas têm vários problemas de alergia. Então, por exemplo, né? Para uma pessoa que está fazendo um tratamento oncológico, alguma coisa, então isso seria um negativo. Então, se a gente está utilizando, né, o óleo de orégano, e ele também tem alguns estudos que ele teria uma ação antitumoral. Já tem pesquisas bem avançadas nele com câncer de mama e câncer de próstata. Então, seria interessante ele ser utilizado, é isso que a gente está falando, a princípio na base. Né? E como a gente pensou, no começo uma cor, mas agora a gente já tem 8 cores. E uma outra coisa, você vai trabalhando e vai aparecendo outras oportunidades. Como lá eles trabalham com 3D, a impressora 3D, né, tem vários já produtos que eles estão fazendo. Um seria um filme, né, com algum ativo cosmético que a pessoa coloca no local. Por exemplo, se é para o rosto, se é para a testa. Então, você pode colocar o ativo já em forma de filme e esse filme é absorvido. Uma outra coisa que eles já têm, né, são as formas líquidas, que também podem virar impressão, né? Você pode, então, tem até filme, eu trouxe algumas fotos, uns filmes com anti-inflamatório, né? Porque esse filme, ele vai trabalhar com liberação, né? Sistemas de liberações. Então,
esse desenvolvimento de produtos é todo com muita base na tecnologia farmacêutica, sendo que a cosmética é um braço, né, para sistema de liberação. Então, ali a gente vai conseguir liberar o ativo de uma maneira mais assertiva. As pessoas que vão se interessando, os projetos vão crescendo. Então, basicamente, a gente pode perceber, professora, que são perspectivas e projeção para a área farmacêutica, né? Porque não vai demorar muito para essa tecnologia, né, da impressão 3D chegar ao Brasil, o que eu acho que já não só existe para a área dos cosméticos, mas existe também para a área de fármacos e medicamentos. Começou com fármacos e medicamentos. A cosmética, ela é uma inovação. Então, vai ser o primeiro cosmético em 3D. Esse seria o primeiro cosmético em 3D, primeiro teste. Mas para medicamentos, a 3D já está. E a vantagem, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, um 3D, qual seria a vantagem? É que você é assertivo, é uma dose feita para aquela pessoa, então para aquele paciente. Né? Então, por exemplo, principalmente a área pediátrica. É difícil você fazer um medicamento para uma criança. No 3D já ficaria mais facilitado, né? Para você, a criança, vamos supor, ter o gosto de tomar aquele medicamento, que é mais difícil. Então, o 3D na indústria começou com fármacos e medicamentos mesmo. Eles estão mais avançados. E agora a gente começou, vamos dizer assim, engatinhar com o cosmético. Então, daí, e no cosmético, o escolhido, pelo menos foi por mim, foi a maquiagem. Porque, por exemplo, você pode fazer um shampoo para uma pessoa que está em tratamento oncológico, mas uma maquiagem também. Porque, às vezes, a pessoa está fazendo um tratamento e ela não pode usar qualquer maquiagem e ela quer usar. Né? Então, por que não fazer para essa pessoa, para esse público, né, para esse nicho, e também outras pessoas podem utilizar. Né? Não vai ser só para esse nicho. Esse nicho seria beneficiado. E Ana, eu estou aqui, né, entendendo na sua explicação, você falou sobre aquele adesivo, né, que foi feito, uma espécie de um selo, um filme, né, que ali então o ativo é incorporado nesse adesivo, é como se fosse, para que o nosso público possa entender, né, como se fosse um band-aid, né, um curativo, alguma coisa assim, claro que num outro formato, num outro padrão, mas seria algo assim. Então, esse selo, esse filme é colocado na pele e o ativo vai sendo liberado, né, para o tratamento, ou para a finalidade que seja aí. No caso, Ana, quando você fala do shampoo no 3D, como que seria isso? Como que seria a forma farmacêutica, a apresentação desse produto? Porque você fala nesse filme, e como se eu pensar num shampoo, por exemplo, qual é a projeção para essa apresentação aí? O shampoo, no caso, o que eu vi mais lá que eles estão fazendo, o shampoo começou um estudo. Porque o que a gente precisa, quando você vai trabalhar com 3D, de qualquer produto, qual que é o estudo principal? Assim, que um farmacêutico, o que ele tem que saber? Ele tem que entender do que para poder fazer um produto 3D? É a rheologia. A rheologia, ela não vai... O que seria a rheologia? A rheologia é um estudo que a gente faz de movimento de fluido. Então, todo a viscosidade, né? Por exemplo, se tudo que tem um movimento tem uma fluidez, né? Você pode estudar aquilo. Então, por exemplo, como é que eu posso aumentar esse movimento, diminuir esse movimento? Torná-lo mais viscoso ou mais líquido. Viscoso, mais eu pegar um shampoo, quando eu coloco lá, ele está muito líquido, isso já, né? Alguma coisa ali tá fora da fórmula. Então, quer dizer, tá fora do padrão. Né? Daí a gente entra com regulatório, né? Não tá fora da minha expectativa de produto. Então, a gente tem que corrigir isso. E aí, o produto shampoo, então, assim, primeiro vão acertar essa rheologia, que a rheologia tem que ser como? Esse produto, ele vai ser colocado ali pela impressora, né? É uma impressora, como se tivesse o jato de tinta, só que é o produto. Certo. Só que ela tem que ter uma viscosidade X na hora que ela tá caindo. E na hora que ela parar de cair, ela tem que mudar essa viscosidade. Porque senão você não forma o seu filme. Então, eu trabalho com 2 ou 3 rheologias diferentes. Então, eu tenho que mexer com temperatura, tempo.
Aham. né? Os primeiros shampoos que começaram a ser desenvolvidos, tá, assim, lá na Europa é mais novidade, são os sólidos. Nós Em até barra. fizemos isso, um shampoo sólido num TCC. Nós Aham. tivemos uma Sim, aqui aluna na lá, nossa instituição, né? isso, nós Aham. desenvolvemos um shampoo sólido, uma barra, Sim. ficou muito legal o produto dela, né? E isso daí já aumenta até interesse da indústria. Agora, daí eles estavam querendo fazer o quê? Ou fazer camadas desse filme para fazer uma barrinha pequena. Mais espessa, né? Um pouco mais Isso. grossa. Para poder, por exemplo, levar numa viagem, né? Então, o shampoo iria ali, facilitaria, né? Porque você vai viajar, tudo não pode passar de 100 gramas, de 100 ml. Então, às vezes, você pegar uma barra grande de shampoo, você já não poderia utilizar. Uhum. Então, se fizesse no 3D uma camadinha mais baixa, menor, a gente já conseguiria ter um produto. E aí, só para a gente também poder esclarecer, nesse shampoo eu posso incorporar um ativo que é um fortalecimento, né, um Pode. fortalecedor para o crescimento do cabelo, por exemplo, Isso. que vai me dar mais brilho. Então, esses ativos, além da minha formulação básica, Pode através desse 3D, eu posso preparar um shampoo, né, aí dentro do aspecto, né, laboratorial mesmo, eu posso elaborar essa fórmula já com um ativo que vai dar essas características, Exato. né, de fortalecimento, de crescimento, no caso, Isso. crescimento capilar. Aham. Tanto o shampoo grau 1 como o grau 2, né? O grau 2 a gente teria essas incorporações, Uhum. anticaspa. Um aspecto mais funcional, como é o caso do orégano, que você bem comentou no Isso. seu produto. Vai entrar, Que ele é tem meu ativo. uma propriedade funcional dentro do Isso. produto, como um conservante, né? Um Digamos, mas um conservante. conservante natural, é isso, né, Um Ana? conservante natural. Perfeito. Então, a gente já tiraria o problema de alguém ter alguma alergia ou alguma resposta negativa. Há conservantes sintéticos, né? Isso. Ele entraria no lugar de um conservante sintético, aí ele seria um conservante natural para um paciente que já tem uma certa, né, diminuição uma restrição, diminuição da parte imunológica. Então, isso já contribuiria para ele não, as possibilidades, né, de ter uma reação alérgica seriam menores. Né? Aí, além do paciente em si, também outras pessoas podem utilizar. Correto. Né? Lá na Europa tem essa tendência, né, de não se usar mais tanto o conservante químico. Então, é uma tendência. Então, acho que é uma tendência que vai vir para cá e já está chegando. Então, acho que é interessante. Já com a entrada dos produtos veganos hoje no nosso mercado, né? E eu que trabalho com a linha de produtos naturais também, né, Ana? A gente vê o quanto também essa área nossa de atuação do farmacêutico, né, nos produtos naturais, o quanto essa área vem crescendo e adentrando mesmo, né? A linha dos cosméticos é uma delas, né? E o que a gente vê é que, por exemplo, isso é um papel do farmacêutico, não tem como. Né? Lá, por exemplo, a faculdade de farmácia, ela trabalha com as indústrias, elas trabalham muito com as indústrias, parcerias, que eu acho que é interessante trazer para cá também. E a diferença, por exemplo, vamos supor, lá tem uma faculdade também de veterinária, então lá eles também estão querendo trabalhar em 3D para os animais. Mas o que eles fazem? Trazem para a farmácia o projeto é desenvolvido por farmacêuticos, né? O farmacêutico vai encampar aquele projeto, vai desenvolver, igual eles estavam fazendo agora, era um filme, era para animais de grande porte, e daí depois trabalha em equipe com o pessoal da veterinária. Né? Então, mas eles sempre lá deixam muito separado, né? É da farmácia. Né? Então, essa parte da manipulação, de você colocar ativos, né? Por mais simples que seja a sua fórmula, né? Mais minimizada que ela seja, isso faz parte do profissional farmacêutico, não tem outro. Os cosméticos, todos os cosméticos. Essa manipulação. Né? E quando a gente fala em cosmético, às vezes a pessoa pensa só em maquiagem, né? O cosmético, a maquiagem é um cosmético, né? O perfume é um cosmético, né? Então, a gente tem uma gama aí grande para trabalhar. Inclusive aqueles com propriedades mais funcionais mesmo, né? Vou falar aí, por exemplo, de um filtro solar, né? Eu vou falar com base, por exemplo. Um protetor solar. Exatamente.
Os antioxidantes, né, para tratar as marcas de expressão. Tudo isso são produtos cosméticos, né? Um protetor solar também que daria para trabalhar com 3D. Isso diminuiria aquele branco que ele possa estar deixando, que o filtro acaba deixando. O filtro acaba deixando. Então, tudo a gente acaba vendo, poxa, isso aqui dá para 3D. Isso daqui dá para 3D. Então, tem bastante estudo, não fala. E oportunidades. Tem oportunidades, muitas. É isso. É muita coisa, isso mostra, né, o quanto a nossa área farmacêutica, para quem está nos ouvindo, né, quantas oportunidades nós temos, né, de atuação dentro da área farmacêutica, algumas vezes desconhecidas, né, mas o quanto nós temos de oportunidades e ainda, né, entendendo que isso não é só aqui no Brasil, o quanto, né, já os países da Europa, principalmente, né, onde você teve grande experiência, quanto eles já estão investindo em uma tecnologia que daqui a pouco já vai estar aí, né, tomando uma proporção muito maior, inclusive aqui no Brasil. Já está nos medicamentos e agora avançando para a área dos cosméticos. E assim, se a gente fosse conversar, teríamos muito mais aqui a falar, né, Ana? Mas assim, o que é que a gente quer também aqui deixar e agradecer, Ana, foi porque você, através desse, né, desse seu doutorado, desse programa sanduíche que você fez, através da Unesp de Araraquara, onde você desenvolve seu doutorado, a oportunidade que você está trazendo para a nossa instituição, para os nossos alunos do curso de farmácia, o quanto isso virá contribuir dentro das disciplinas que hoje você já tem ministrado no nosso curso, né? Enriquecendo assim a formação dos nossos alunos e principalmente toda a parte de experiência de bancada, né? De desenvolvimento desses produtos. Hoje a professora Ana Lúcia já tem aí vários projetos de TCC, na sua grande maioria com aplicação prática, né, com desenvolvimento de produtos, de avaliação, né, de toda a qualidade desses produtos, inclusive incluindo aí a reologia, que ela falou, que é a questão da viscosidade de um produto mais líquido, né, ou de um produto mais viscoso, e isso o quanto impacta, né, na apresentação final desse produto. Né? E hoje a professora já tem feito muito esse trabalho no nosso curso. Então, muito, muito bom estar com você, conversar, compartilhar essa experiência. A professora Ana Lúcia esteve 3 meses fora, né, professora? Quase 4. Quase 4 meses. E agora retornando já conosco para a sala de aula. Aqui, então, o nosso momento é de agradecer mais uma vez, em nome das Faculdades Integradas de Bauru, do nosso curso, por trazer essa grande oportunidade agora de aprendizado e essa belíssima experiência aqui para os nossos alunos, tá? Eu queria agradecer a professora Chiara, a professora Ruth, que me apoiaram, né? Deram um crédito aí, porque era um tempo difícil, era tempo de... tinha que deixar as aulas, né? Então, acreditaram, né, no projeto. Isso eu acho bem interessante. E eu voltei com alguns projetos que, alguns eu já falei que é para ser desenvolvido aqui, né, aqui na FIB. Então, eu só agradeço mesmo. E essa oportunidade por ter, né, falado aqui um pouquinho do que a gente pode estar fazendo. Inclusive, um desses projetos, né, aguardem que vem novidades por aí, é um projeto que está linkado com a pós-graduação em cosméticos. Tá? Então, em breve teremos novidades. E assim nós vamos finalizando mais um programa do Farmácia na Dose Certa. Agradecemos vocês, nossos telespectadores que nos prestigiam, né, ouvindo, participando aqui do nosso programa e aguardamos vocês no nosso próximo programa.